Começamos agora o Educadoc e hoje estarei eu, Hugo Regis, conversando com Solange Bruno. Solange, que é pedagoga, formadora e facilitadora de Círculo de Diálogo e Construção de Paz, entusiasta na justiça restaurativa, atua na promoção e defesa dos direitos humanos e das crianças, adolescentes e suas famílias, bem como na prevenção da violência no espaço escolar e comunitário com foco na disseminação da cultura de paz. Bem-vinda, Solange. Obrigada. E Bruno Rosas, que tem graduação em Relações Internacionais, Ciência Política, MBA em Gerenciamento de Projetos, certificação PMD Pro, Gerenciamento de Projetos para Organizações Sociais, especialização em Direitos Humanos e Políticas Públicas para Infância e Juventude, aluno especial no mestrado de Educação, Cultura e Identidade. Bruno tem 15 anos de experiência em Gerenciamento de Projetos do Terceiro Setor e advoca-se no tema da defesa, direito e proteção da criança e adolescente. Atualmente atua como conselheiro do Conselho Municipal de Defesa da Criança e Adolescente. Com dica, seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, é um prazer. Prazer é todo nosso, Bruno, prazer é todo nosso, Solange. Solange, eu queria começar contigo, pode ser? Sim. Eu tenho muito carinho pelo Ruas e Praças, muito carinho mesmo, e eu queria saber um pouco mais, quer dizer, eu queria que Pernambuco soubesse um pouco mais, né, porque eu já sei, mas eu queria que Pernambuco conhecesse um pouco mais. O que é o Ruas e Praças, né? O que o Ruas e Praças representa hoje para a cidade do Recife? E o Ruas e Praças, ele surge em 87, né, o Grupo Ruas e Praças, para trabalhar com crianças e adolescentes em situação de rua e, nessa época, os trabalhadores, né, porque a gente tinha crianças nas ruas e crianças nos sinais, né, limpando para-brisa de carro, vendendo pipocas. E aí a gente surge nesse contexto, que era um contexto de muita violência, de muita repressão. E o Ruas e Praças vem nesse contraponto, né, dessa abordagem truculenta, violenta da polícia, para oferecer um trabalho, né, propor um trabalho de educação social de rua. Né? Então, a partir desse trabalho, a partir dessa escuta, da relação direta com as crianças e adolescentes, a gente trazia a possibilidade da construção de um novo projeto de vida. E aí a gente vai surgindo, vai ampliando o trabalho e começa a fazer essa relação direta, né? Contribuindo nesse protagonismo das crianças e adolescentes. Então, eles começam a sonhar com um espaço, né, fora da rua, com um espaço onde eles pudessem, de fato, viver a sua infância, né, ser protagonista da sua própria história. Bacana. Eu queria só fazer uma pergunta para o Bruno, mas é só fortalecendo, né? Quando você fala educação social de rua, essa é uma outra forma da gente entender que a educação ela está em vários espaços e que a educação fala várias línguas também. É a forma da gente ver a educação como libertadora. Então é muito positivo. Essa fala é muito motivante, Solange. Às vezes eu faço esse programa e trago pessoas muito grandes e muito importantes. Não para mim como pessoa humana, sabe? Para mim como pesquisador e para mim como sociedade civil. E tem algumas pessoas que eu fico muito nervoso, viu, Bruno? Solange, a presença de Solange me deixa um pouco... Somos dois, viu? Somos dois. É muita história. Eu fico um pouco tenso, né? Mas, Solange, a gente tá muito feliz e eu me sinto muito orgulhoso, eu posso dizer isso, de ter você aqui nessa mesa e que essa casa seja sua e que você venha sempre, viu, pra cá. Mas vamos lá, Bruno, fala um pouquinho da visão mundial. O que é que a visão mundial hoje traz? Tem um foco muito importante a visão mundial com juventudes, né? Com esse público especificamente. A Visão Mundial é uma organização, né? Ela já está aqui no Brasil desde 1976, né? Aqui em Recife já tem mais de 30 anos que veio para cá. Recife já foi a sede nacional da Visão Mundial, né? Hoje está em São Paulo, mas durante muitos anos a maior parte da vida da organização foi aqui em Recife. E a Visão Mundial ela é uma organização que tem um foco na infância, né? Na criança, na adolescência e também na juventude. Então a gente atua tanto, e o início do trabalho da Visão Mundial foi muito voltado para as respostas de emergência, né? Ainda atua nas respostas de emergência, mas antes trabalhou muito com desnutrição na infância, né? E aí começou a aprofundar mais justamente na defesa e na formulação, né, de políticas e também nesse trabalho de advocacy político, né, junto com o Ruas e Praças e o Movimento também Nacional de Meninos de Rua, na militância para o Estatuto da Criança e Adolescente acontecer. E a gente atua muito, né, voltado agora justamente com um olho muito cuidadoso para a educação, né, porque a gente entende que a educação
ela é muito mais, ela transpassa os muros da escola, né? Ela é territorial, né? Ela engaja, ela é formação cidadã. Então, a gente tem esse olhar, a gente entende que a educação é esse movimento, né, de formação da criança e do adolescente, ela se entende como pessoa, ela se entende como diferente na sua diversidade, na sua subjetividade. A escola, ela precisa sempre estar com esse olhar, esse cuidado, né? Bacana. A gente está começando essa semana sobre violência na escola, mas antes da gente chegar de violência na escola, por que que a educação, o espaço educativo, ele é importante para a gente falar sobre violência no contexto atual? Porque o nosso contexto atual é muito perverso, né? A cada 24 minutos, é uma coisa que eu repito aqui nesse programa, a cada 24 minutos, um jovem preto é assassinado no Brasil. Eu tenho 44 anos, Solange. Quantos 24 minutos eu somei na vida? Eu sou um vitorioso, né? Eu venci a morte praticamente, né? Eu e outros meninos pretos de periferia ou de espaços periféricos, mas por que que o espaço educativo hoje ele é um espaço importante para a gente falar sobre violência e sobre o reflexo dessa violência, né? Porque parece que é uma violência que vai gerando mais violência, que vai gerando mais violência, e quem está no espaço periférico, muito especialmente nossos estudantes, já que a educação é uma política pública universal, eu vou entender que os nossos estudantes eles estão em vários lugares. Eles estão em casas e também estão em ruas. Então, por que que a educação hoje é um espaço importante para a gente falar sobre violência? Solange e Bruno, quem começa? Pode continuar, você estava falando, né? Tá certo. Então, a gente entende, a gente precisa entender cada vez mais que a escola, ela está dentro de um território. A escola não é um ator, um elemento isolado do processo, né? E as violências hoje nas suas diversas tipificações, né, que a gente entende, violência sexual, violência física, psicológica, violência institucional, que é uma coisa que a gente precisa também trabalhar quando fala de violência contra criança e adolescente, essa violência institucionalizada, né, violência do Estado, ela conversa com aquilo que acontece no seu território, né, é replicada, como a gente fala, a escola ela é um espaço de formação cidadã, então a sociedade ela está micro-representada dentro daquele espaço. Né? Então, não dá para falar que existe uma violência dentro da escola que é diferente da violência que existe no seu território onde ela se localiza. Sim. Então, por isso que é muito importante falar sobre violência dentro no ambiente escolar, porque a escola também precisa se entender no seu espaço como rede de proteção. Né? A escola não está isolada dessa rede protetiva, desse sistema, né? Que se fala do sistema de garantia de direito, né? De uma rede de proteção articulada com outras políticas públicas. Então, a política da escola, as políticas públicas educacionais, elas precisam conversar com as demais políticas públicas também, porque ela faz parte dessa rede. Se você fala de violência nos espaços de assistência, nos equipamentos da assistência, mas você não fala na escola, você não entende a proteção de forma integral, como diz a Constituição, que é o Estado, família, sociedade, priorizando a proteção de forma integral da criança e adolescente. Então, a escola é importantíssima, porque a escola é acho que é o segundo lugar onde a criança passa mais seu tempo, além de sua casa, né, é dentro da escola. Então, a escola é fundamental, não pode se pensar em falar sobre violência contra a criança e adolescente e não imaginar a educação e aí materializando nesse ambiente escolar. É verdade, Bruno. Você falou coisas bem importantes aqui, mas depois eu vou provocar a Solange com alguns temas, viu, Solange? Antes de passar a fala para você, você falou uma coisa muito importante que o Bourdieu e o Passarão eles trazem como reprodução, né? As escolas elas reproduzem a sociedade do jeito que ela está. Também é um autor recorrente, né, nas conversas que a gente está tendo sobre violência na escola essa semana, porque o Bourdieu ele vai dizer que a escola ela reproduz, por exemplo, a luta de classes. Isso é evidente, né? É uma instituição e como toda e qualquer instituição, ela reproduz a luta de classes. Se a campainha toca na escola é porque ela tocou na indústria um tempo atrás. E a gente reproduziu o som das usinas, né? Aquela campainha das usinas tocando e a gente reproduzindo, que na verdade é a campainha das fábricas, lá da Revolução Industrial. A gente tá vendo isso, né? A gente ainda está nessa discussão, essa mesma revolução industrial que está destruindo o planeta. A gente está aí, estamos sufocados em calor, sufocados e sufocadas em calor.
dada essa revolução industrial, e a escola continua reproduzindo esses modelos. Estão aí os sistemas de ensino para garantir isso, né? Que esses modelos eles se perpetuem. Mas tem algumas coisas que eu queria trazer, Bruno, na tua fala, por exemplo, sobre rede de proteção, né? Quantas escolas hoje estão sobre a égide de uma rede de proteção? Porque as escolas também sofrem essa violência que acontece nas escolas, mas eu trago essa provocação para Solange no sentido de território, né? Quando você fala em território, eu fico pensando, quem está na rua, que território é esse, sabe? E a gente está falando de uma parcela significativa da população, significativa porque era para ninguém morar na rua. Era para todo mundo ter casa. Isso é o direito à dignidade humana. A gente, é inconcebível ainda, sabe, pessoas morando na rua, principalmente quando a gente fala dos aspectos urbanos. Os espaços urbanos, eles são completamente segregadores, são muros altos, são cercas elétricas, segregam, tiram a visão, quase que levam à morte essas pessoas que estão na rua para que elas não sejam vistas. Aí, Solange, eu faço essa provocação porque o Bruno, ele é muito cirúrgico, né? Ele é muito pontual quando ele fala sobre educação, e eu fico, minha nossa, Solange deve estar ali se mexendo todinha, né? Porque ela está lá num espaço, né? Num espaço, e fazendo isso há muitos anos, porque essa infância e adolescente, você fala, Solange, da década de 80 para cá, ela mudou completamente. Se a gente pegar a Fundac, o que é hoje Funase, né? Se a gente pegar todas essas... A gente vai ver quem era esse adolescente há 30 anos atrás, quem era o adolescente que estava envolvido no ato infracional e quem é esse adolescente hoje. É uma infância que em pouquíssimo tempo, Solange, que é justamente quando essa rede de proteção ela se fortalece. A Constituição no final da década de 80, né? A gente cria o Estatuto da Criança e Adolescente, a gente diz que a educação, no finalzinho da década de 80, educação é política pública universal e todo mundo tem direito a ela. A gente cria um sistema de saúde único no mundo, né? O SUS é único no mundo, ninguém faz isso. Ninguém dá saúde, e não é só saúde, é o acesso à saúde, é a qualidade da saúde, né? É vacina, é tudo ali, tá tudo ali no sistema, para todo mundo, para todos os brasileiros e brasileiras, mas é para todos e todas mesmo, Solange. Eu não quero falar mais nada a partir de agora, eu quero escutar você, Solange, que eu só fui lhe provocar, mas que território... Vamos começar por aí, antes de falar de educação, que território é esse que a gente fala? Para quem não tem território, que território é esse, Solange? Então, na verdade, né, mesmo as crianças e adolescentes estando na rua, né, elas vêm de uma comunidade, né, mas uma comunidade que não acolhe, né, uma comunidade que tem preconceito, e uma comunidade que também é vítima, né, da estrutura, é vítima da violência estrutural, é vítima dessa desigualdade social. Então, é um processo muito complexo. Né? Ao mesmo tempo que a própria comunidade, que o território, né, de onde aquela criança e adolescente sai em busca de sobrevivência, ela rompe com aquele sistema de estar ali naquelas condições desumanas, né, e sai em busca de uma melhora. Mas ela vai se deparar com a rua, né, com a violência, com ter que sobreviver na rua. E aí, essa comunidade, ela também é vítima desse sistema, desse processo, e vive com medo. Então, há toda uma dificuldade aí, né? Uma inversão de valores, que você, para se proteger, você acaba tendo que discriminar o outro, né? Porque aí muitas famílias eu não quero o meu filho andando com o seu filho, né? Porque o seu filho já começou a ir na rua, e aí você começa a criar, né, aquela divisão entre aquela própria comunidade. Sim. Então, é uma violência por cima de violência, né? Porque falta o direito, porque a escola é fundamental, porque é no chão da escola que você vai criar as suas perspectivas de futuro, né? Que vai garantir que você busque algo diferenciado para a sua vida. E a gente está lidando com criança e adolescente que está fora da escola, né? Que está com esse direito negado. Então, a gente enfrenta uma dificuldade nesse trabalho da educação de rua, em fazer com que essas crianças e adolescentes acreditem no seu potencial, acreditem que ela é capaz de superar aquela dificuldade, projetar um futuro, a dificuldade de projetar um futuro. E aí essa retomada dessa volta para a família, para a comunidade, restabelecer esses vínculos comunitários e ainda enfrentar o preconceito da própria escola. Quando essa criança consegue dar esse passo de voltar, de restabelecer seu vínculo comunitário, seu vínculo com o território, ela ainda vai enfrentar
os olhares atravessados da própria comunidade e da escola. Então, é muito desafio, né, para que essa criança retorne, para que essa criança, de fato, consiga projetar o seu futuro, né, o seu novo projeto de vida, que é um ponto que a gente trabalha muito, né? O trabalho do Ruas e Praças, a educação social, ela está pautada na educação popular, né? Nos princípios de Paulo Freire, de trabalhar a partir daquela realidade. Então, a gente traz para eles o dia a dia, né? Dessa discussão do que é a vida deles na rua, do que é a violência que eles sofrem e que eles cometem, e como é que eles podem estar organizados politicamente para sair dessa situação. Então, nas reuniões de organização política, a gente discute a partir do que eles estão vivenciando no dia a dia e o que eles vão projetar para sair daquela situação, né? Nós estamos ali como apoio, mas eles, a partir deles, o que é que eles acreditam no potencial deles, que eles são capazes de transformar essa realidade e ir em busca desse novo projeto. Mas tudo isso está, né, cercado por uma estrutura, né, preconceituosa, racista, que discrimina, que não oportuniza, e a escola é o espaço onde eles podem encontrar essa mudança, né, dar esse passo de mudança. Por isso a escola é tão importante, né? A formação dos professores, esse acolhimento, esse trabalho diferenciado dentro de uma escola para que ela acolha aquela criança, aquele adolescente, e que eles, de fato, se sintam pertencentes àquele espaço. Que bacana. Quando você fala assim da violência, né? Essa criança que sofre a violência, quando ela volta para o espaço de proteção, para a própria rede de proteção, ela também sofre violência ali. Então é muito importante que as pessoas entendam, quando a gente fala sobre violência escolar, é de entender que nem sempre ela está extramuros, nem sempre ela está fora da escola. Às vezes ela está dentro dessa própria rede que deveria proteger, deveria existir para proteger. Mas é uma instituição, a instituição é feita de pessoas, né? E essas pessoas, elas são muito diversas. E, Bruno, você estava falando, a gente estava conversando um pouco antes, aí você falou assim sobre esses marcadores, né, dessa juventude. Por que que é importante ouvir a juventude quando a gente fala sobre educação? Por que que é importante que a gente escute esses jovens e que esses e essas jovens possam identificar quais são os seus próprios indicadores, de que forma eles querem ser observados, de que forma eles querem ser, eles querem falar para a gente ouvir, né? Qual é a importância dos marcadores de juventude hoje? Ela é muito importante porque a adolescência e a juventude, aquele que está ali, eles são os formadores da demanda, né? Parte deles, ou precisa partir deles, né? A gente costuma dizer que a juventude, ela não precisa ter voz, ela tem voz, ela precisa ser ouvida, né? Então, assim, a demanda das políticas, a demanda do que é formulado, ela precisa sair dessa juventude. Uhum. E a história da educação traz muito isso, porque a educação ela foi se formulando através do tempo, justamente por conta das demandas que foram surgindo da própria sociedade. E muito desse protagonismo que sempre tentam anular ou tentam abafar, nessa visão sempre adultocêntrica da coisa, é que sai dali, movimento estudantil, sai dali das demandas que surgem no ambiente escolar, né? Você vai falar sobre educação antirracista, o debate da questão do racismo surge muito da juventude que está ali na escola, da provocação que eles fazem, daquilo que eles sentem, como o Solange está colocando, daquilo que eles vivem, né? Você falar sobre homofobia, você falar sobre acesso à educação de forma integral, isso tudo parte de uma demanda, de uma necessidade que, às vezes, o poder público está muito distante, mas quem está fazendo essa demanda, quem está mostrando essa demanda, é o movimento da juventude, né? Que precisa ser muito mais, cada vez mais organizada, estruturada, né? Eles precisam ter esses espaços que o recebam, que os escutem, né? Fazer para eles, por eles, com eles, né? E por meio deles, né? Na verdade. Então, assim, o movimento de juventude, a Visão Mundial trabalha com o movimento jovem de políticas públicas, o MJPOP, que tem esse objetivo exatamente assim, de provocar, de dar esse espaço, né? Que a juventude
tem para manifestar a sua voz, para se organizar, para falar sobre política, para falar das suas demandas, não de uma forma complicada, complexa, acadêmica, estrutural, não, é trazer as suas demandas, aquilo que eles vivem, aquilo que eles sentem, aquilo que eles querem. Porque eles sabem o que eles querem, né? Eles sabem o que eles precisam, eles sabem o que eles vivem. Basta a gente ouvir, né? E sair desse lugar de saber, de conhecer, de entender e realmente abraçar, né? Abraçar essa juventude, abraçar esses adolescentes que estão aí demandando Sim. diariamente as suas vontades, as suas subjetividades, né? Sim. Diariamente na escola. Você vê a questão de merenda escolar, que traz legitimidade para você saber que realmente precisa melhorar uma merenda escolar quando você ouve um aluno, um estudante dizendo: aqui não tem comida e a gente precisa desse alimento, né? Então, a política para a educação, ela precisa partir mesmo das demandas que vem da escola, que vem do estudante. Bacana. Eu estava pensando aqui, você falando também sobre... Porque como a gente fala sobre rede de proteção, Bruno e Solange, a gente fala sobre rede de proteção, a gente tem de um lado as instituições que elas deveriam estar fazendo o trabalho da política pública no Brasil, e quando eu falo deveriam, é porque o Bourdieu ele fala que as escolas são espaços de reprodução. No entanto, professores e professoras, está aí o Gramsci para dizer, né, que são agentes de transformação dessa realidade. Não só professores e professoras, mas aí a gente traz uma outra discussão que é a sociedade civil organizada. É quando a própria sociedade civil diz assim: opa, peraí, a gente está falando sobre política pública, a gente quer fazer parte dessa política pública, a gente quer estar ali discutindo essa política pública porque são as pessoas nos seus territórios que sabem que política pública é essa e qual é a forma dessa política pública chegar para as pessoas. Então, não trazer, por exemplo, a discussão de políticas públicas para quem está lá na ponta, Solange, é uma violência? É uma violência, eu considero como uma violência, porque, de fato, quem está vivenciando é quem vai saber dizer o que melhor pode ser feito para que aquela situação, de fato, se transforme. Então, por isso que a gente tem muito forte esse objetivo de fazer a formação política, de fortalecer o protagonismo juvenil, para que crianças, adolescentes e jovens, né? A gente está trabalhando também com jovens, acho que nos últimos 10 anos, porque é importante que eles estejam nos espaços, né? Na conferência lúdica, estejam participando da conferência de juventude, estejam realmente trazendo a sua voz, né? Para que seja feita uma incidência que mude, né, aquela situação. A gente vem trabalhando com o Fórum da Juventude em Santo Amaro, né, em parceria com o Grupo Adolescer, e a gente fez várias incidências, né, assim, os meninos, o encontro anual do Fórum, né, carta para os governantes, quer dizer, a juventude vem nessa movimentação querendo gritar, né, o que é que eles querem, o que é que eles acreditam, como as coisas deveriam ser pensadas a partir deles, né? Participando dos espaços para que realmente essa política faça a diferença. Porque as periferias é muito difícil. Né? Assim, essa questão do, como você disse, ser negro numa periferia é quase uma sentença de morte. Né? Você sobrevive todos os dias. Né? Eu venho de uma periferia também, né? Como mulher negra vindo de periferia, e na minha família, eu fui a primeira filha que fiz o segundo grau. Né? Eu tenho 55 anos, então eu fiz o segundo grau. Quer dizer, era tudo que eu podia alcançar. Tudo que eu podia alcançar. E mesmo assim, eu fui a primeira de uma família de 13 filhos. E eu também, em alguns momentos, em determinado momento, eu também achei que era tudo que eu teria direito a alcançar. Né? E aí, a partir do grupo Ruas e Praças, eu tive uma outra formação. Né? O mundo se abriu diante dos meus olhos, né? Em relação a essa questão social, em relação a toda essa estrutura que mantém esse sistema de que por que eu não podia sonhar com a faculdade? Por que eu não podia achar que eu merecia chegar numa faculdade, tenha direito a isso? Né? E aí a primeira transformação acontece comigo, né? Acontece a partir de mim, essa transformação toda, de entender essa questão social a partir das formações no Centro de Formações com o Movimento, com o Adriano, com a Helena, né? Nosso saudoso Adriano. E acontece todo
uma transformação a partir de mim, que começa a disseminar na minha família e que começa a falar, né, nos espaços. E eu chego depois, anos depois, chego à faculdade e hoje vários outros da minha família também chegaram à faculdade, né? Eu tenho uma satisfação muito grande porque a minha filha também quebrou esse ciclo, né? Hoje ela fez uma formação, se formou em Direito, está aí trabalhando, sabe? É uma mulher negra também que reconhece o seu lugar, empoderada e que está aí ocupando espaços, né? Conseguiu entrar no mestrado e isso não é como algo que você queira aparecer. Sabe assim, quando eu digo que a minha filha conseguiu entrar no mestrado da Federal, eu digo, foi uma mulher preta que conseguiu ocupar esse espaço, sabe assim? E que eu olho para trás e vejo que eu consegui, né? Sim. Quebrar alguns padrões e aí ela conseguiu estar hoje num espaço onde poucos de nós conseguem, né? Mas mais consegue, um né? mas consegue, mais um é mais um, então a esperança Sim, para sim, outro, né? sim. E para outra que chega nesse lugar. Então é isso. E esses meninos que estão em situação de rua, eles também têm esse potencial. Eles só não têm a mesma oportunidade, Sim. sabe? Porque muitas vezes esse discurso, né, de que você não pode chegar, que você não tem condições, sim, você não teve condições para estar preparado para isso. Né? Essa questão da meritocracia, né? Sim, É sim. muito fácil dizer que é porque eu não quero quando tu tivesse todas as oportunidades e eu tive que trabalhar, sabe? Então, assim... Na melhor das hipóteses, trabalhar. Trabalhar, né? exato. Porque a gente também precisa de conversar sobre trabalho, né? Sobre o que é trabalho. Na melhor das hipóteses. Vamos voltar daqui a pouquinho, no segundo bloco, Solange, e a gente volta e fala sobre violência nas escolas. Daqui a pouquinho a gente retorna.